Filha de um carteiro e de uma dona de casa, Clara dos Anjos, jovem mestiça do subúrbio carioca de Inhaúma, conhece Cassi Jones, rapaz de família rica e socialmente bem posta, numa roda de viola na casa de seus pais. Conquistador, sem caráter, Cassi é famoso por seduzir mulheres casadas e moças humildes, engravidando-as e destruindo suas vidas. Mesmo sabendo disso, Clara acaba se envolvendo com Cassi. Nesse relacionamento, a jovem é vítima da discriminação que cria um enorme fosso entre a sua família negra e suburbana e a família branca e abastada de Cassi Jones. Tendo como pano de fundo a vida dos subúrbios cariocas, Clara dos Anjos, concluído em 1922 e publicado em livro pela primeira vez em 1948, retrata a realidade brasileira do início do século XX em uma denúncia contundente, com foco na discriminação da mulher negra e pobre que era seduzida e abandonada, da desigualdade social, do preconceito racial e da divisão de classes que, ainda hoje, quase um século depois, ocorrem no Brasil. Essa, meus amigos, é a sinopse de Clara dos Anjos, o livro sobre o qual é o nosso trabalho. Portanto, irei explicar e citá-los quem são para que haja uma melhor compreensão. Clara dos Anjos, personagem principal da trama, mulata, moradora de periferia do Rio de Janeiro, sem estudos, mas com opinião própria formada. Cassi Jones, encantador de jovens moças e de mulheres casadas a fim de engravidá-las. Joaquim dos Anjos, pai de Clara, homem simples e de boa fé, também é carteiro e flautista, confiante da bondade alheia. Também é chamado de Quincas por sua esposa. Ingrácia, mãe de Clara, dona de casa e superprotetora. Manuel, pai de Cassi, tem ódio e vergonha das atitudes de seu filho. Salustiana, mãe de Cassi, defensora e negadora dos atos de seu filho e é racista. Mahamaki, padrinho de Clara, semi-paralítico e odioso por Cássio. Menezes, dentista clandestino que acaba colaborando para a consolidação do relacionamento entre Cássio e Clara. Eduardo Lafões, amigo de Joaquim, pessoa que apresenta Cássio a Clara. Nascimento, dono de uma venda bem movimentada. Leonardo Flores, poeta e alcoólatra. Aline, freguês da venda do Senhor Nascimento e cúmplice da morte de Mahamaki. Timbó, Arnaldo e Zezé Mateus, amigos e companheiros de casa. Para começar a resenha propriamente dita, o livro Clara dos Anjos se baseia majoritariamente na história de Cassi Jones, um rapaz conquistador que tem a fama de conquistar mulheres casadas, jovens solteiras, que tem todas as suas peças, inclusive um suicídio cometido por causa dele, expostos e conhecidos. Além disso, como o próprio nome do livro já sugere, também conta a história de Clara dos Anjos, uma menina meiga, gentil, humilde, moradora do subúrbio do Rio de Janeiro, que se torna um alvo dos romances de Cassi. Para começar, Clara e Cassi se conhecem na festa da própria Clara, uma festa em que um amigo de Joaquim, no caso, né, como a Pietra disse, o pai da Clara, recomenda a ida de um conhecido dele, o nome dele é Cassi Jones, que é um cara que toca moda, né, no caso violão, de uma maneira assim que todo mundo se espanta de tão bem que ele toca. Então Joaquim acaba cedendo esse pedido e convida Cassi para a festa de aniversário de Clara. E é lá que eles se conhecem. Porém, enquanto Cassi tocava seu violão, muitas pessoas de idade, né, pessoas de maior respeito na casa, ficam abismadas com toda a sensualidade que ele toca o violão. O livro até fala das viradas de olho que ele fazia enquanto tocava o violão. Então todo mundo ficou muito surpreso com a austeridade dele, toda essa sensualidade que ele impunha na música. Então acabou que ele já foi meio mal falado na parte dele tocar violão. Porém, nem tudo foi tão fácil assim, porque quando o Lafões, né, esse amigo que sugeriu a ida de Cassi na festa de Clara, sugere essa ida para Joaquim, pai de Clara, Mahamaki, no caso o padrinho dela, se opõe totalmente, porque ele já sabia de toda a má fama que Cassi tem de engravidar mulheres jovens e casadas depois sumir de suas vidas. Então ele, sendo muito super protetor com a afilhada, impede totalmente a saída de Cassi à festa. Porém, Joaquim, no caso o pai de Clara, que tinha o maior poder de fala naquela hora, disse que Cassi ia e não ouviu muito as ideias de Mahamaki. Então, Mahamaki, no caso o padrinho de Clara, tendo essa negativa, resolve ficar de olho nas atitudes de Cassi durante a festa. Depois da festa, com muitas pessoas já sabendo dessa má fama de Cassi e tendo presenciado, né, no caso, as viradinhas de olho dele tocando violão e toda a sensualidade dele, Joaquim acaba proibindo a volta de Cassi na casa dele por causa de todo esse comportamento inadequado que ele teve
em sua casa. Mas o problema é que durante isso, Clara já estava apaixonada por Cassie. Ela tinha adorado o seu modo de cantar, o modo como dedilhava o violão para tocar sua modinha, e ficava muito triste pela decisão do pai, por todas as coisas ruins que falavam de Cassie, porque aos olhos dela ele era um homem maravilhoso, conquistador, tocava muito bem o violão e tudo mais assim. Então ela fica muito triste, porque ela não ia poder ver o amor da vida dela. Mas vale ressaltar também que, enquanto isso, obviamente, né, Clara já sabia de toda essa má fama de Cassie, só que ela resolve não confiar nos dizeres das pessoas, mas resolve confiar, sim, na bondade de Cassie, a qual não existia. Cassie, então, sabendo dessa situação, esse conflito que ele estava inserido, né, e querendo não conquistar Clara, mas sim usar Clara, né, como a gente sabe do histórico dele, bola um plano. Ele, durante a festa, tinha visto um cara muito conhecido, o Sr. Menezes, era um dentista clandestino, como a Pietra disse, né? Ele, vendo esse cara na festa, ele resolve bolar um plano. Ele vai na venda do seu Nascimento, encontra Menezes e vê que ele estava precisando de dinheiro e tal, e ele propõe um acordo. Menezes, então, entregaria cartas manuscritas de Cassie para Clara quando ele fosse visitar a família. E assim, então, continuaria. Clara entregando suas cartas para Cassie para Menezes, e Menezes entregando as cartas de Cassie para Clara. É nesse momento que o plano dá certo. Clara começa a se apaixonar cada vez mais e mais, descobrindo partes do amor que ela nem imaginava sentir algum dia, por causa da sua inocência, por causa da sua idade, por ser assim tão reprimida, por nunca ter sentido o amor assim dessa forma. E até assim o narrador apresenta aqui a forma como Clara tinha dificuldade de ler as cartas por causa da caligrafia linda e perfeita, das palavras tão rebuscadas, das expressões tão poéticas que Cassie usava nas suas cartas para Clara. Só que Mahamaki, sendo super protetor de sua afilhada, desconfia de muita coisa e começa a colocar muitas pedras no sapato de Cassie, que então resolve assassinar o padrinho dela. Ele se junta com Alípio, um amigo dele de confiança, e os dois juntos vão e golpeiam Mahamaki, que já era paralítico, então golpeiam ele até a morte. E depois de um tempo, né, no caso, depois de um dia, a notícia da morte de Mahamaki se espalha e Clara fica aos prantos, todo mundo fica muito chocado, porque quem assassinaria um velho paralítico? Esse alguém era Cassie. No meio disso tudo, enquanto tudo isso acontece, Cassie é expulso de casa pelo seu pai, porque o pai não aguentava mais todas essas coisas ruins que chegavam a ele porque seu filho tinha feito. Enquanto isso, a sua mãe também defendia ele com toda a garra, comprava juízes, comprava delegados, comprava tudo para manter o filho sempre com a ficha limpa. Porém, chega uma hora que nem mais a mãe de Cassie aguenta e acaba que, fora do controle deles, pela troca de um delegado, todos os seus podres, todas as novas notícias, no caso daquele suicídio que eu comentei, são vazados e todos mesmo do subúrbio acabam sabendo de toda a verdade sobre Cassie. Então, ele, se vendo desprotegido pelo pai, pela mãe, pelo delegado, pela justiça, resolve então se mudar. Ele sai do subúrbio e resolve ir pro centro da cidade grande, ou seja, o centro do Rio de Janeiro. Então, Cassie vai embora sem comunicar nada a Clara. Ele diz pra mãe dele que tá indo trabalhar numa pedreira no Rio Grande do Sul, e a mãe desconfia porque, obviamente, isso não colou pra mãe dele, que ele sempre teve tudo por ser de uma família abastada, como iria trabalhar na pedreira no Rio Grande do Sul do nada? Então, ele não avisa nada pra Clara, e esse é quase o final do livro já. A Clara fica à espera dele, vê que ele já não manda cartas há mais de uma semana, não fala mais nada com ela, Menezes já não fala mais nada com ela a respeito de Cassie, e assim, Clara começa a ficar muito triste, até que percebe que seu amado foi embora. Então Clara entra num estado depressivo gigante, pensa em maneiras de morrer, maneiras de se matar, mas acaba não fazendo nada disso, glória a Deus, por pensar que seria um exagero demais sofrer por um grande amor. Mas a bomba vem agora. Clara estava grávida de Cassie. Como ela ia cuidar do filho de Cassie, sendo que nem sabia por onde Cassie estava se metendo? Nesse momento, Clara fica muito desesperada e pensa em várias maneiras de abortar seu filho. E a única que ela pensou que daria mais certo foi comprar pílulas e fazer alguma coisa assim. Só que ela era jovem, filha de carteiro, de dona de casa, de uma família humilde. Ela não ia ter condições de comprar esses medicamentos para poder abortar seu filho. Então ela pede ajuda a uma amiga. Então ela pede para essa amiga, inventando uma mentira, que tinha que comprar um presente para a mãe dela. Só que essa amiga dela não aceitou essa desculpa, perguntou se ela estava falando verdade. Clara falou que estava, mas de novo, quando ela perguntou, Clara confessou que estava grávida de Cassie e que precisava abortar seu filho. E nesse momento, essa amiga dela fala assim: não, nós vamos contar para sua mãe esse problema. Clara, de tão acabada que estava, tão instável emocionalmente que estava, acabou cedendo e falou: não, vamos contar para minha mãe então. Então essa amiga de Clara conta a gravidez pra mãe dela. E Clara, com tanto medo, com tanta vergonha de si mesma por ter caído na lábia de Cassie, por não ter escutado sua mãe, escutado seu pai, escutado todo mundo, até o falecido padrinho, que sempre alertou ela de todas essas ruindades de Cassie, cai de joelhos na frente da mãe e pede perdão
pede perdão por ser uma vergonha, pede perdão por não ter obedecido ela. E a mãe de Clara começa a chorar, mas depois ela pensa, não, a gente vai falar com a mãe de Cassie. Então, vai a amiga de Clara e a própria mãe de Clara tirar satisfação com a mãe de Cassie. Mas chegando lá, a mãe de Clara é recebida com vários racismos por parte da mãe de Cassie, falando que o filho dela nunca se envolveria com gente dessa laia, no caso, falando com pessoas negras, né? Até que Clara escuta passos vindo da escada e observa que é o pai de Cassie. Nesse momento ela corre, fica de joelhos na frente do pai de Cassie e fala assim, me ajuda, eu não sei o que eu faço, eu tô grávida do teu filho. E é nesse momento que o pai de Cassie pede perdão pra Clara. Pede perdão por ter colocado um cara tão sem caráter no mundo. Pede perdão por ser pai desse cara tão sem caráter. E fala que ele não pode fazer nada. Que, embora ele seja o filho dele, ele tem muita vergonha do filho, expulsou o filho de casa e não faz ideia de onde o filho tá. Então, não teria como fazer nada nessa situação. E é aí que o livro se encerra. Quando, chegando em casa e seu pai ainda não sabendo de nada de sua gravidez, Clara olha pra sua mãe, vai, abraça ela e fala assim, mamãe, e a mãe de Clara fala assim, o que foi, filha? E Clara encerra o livro, no caso, Lima Barreto, né, encerra o livro com a fala de Clara, dizendo, nós não somos nada nessa vida. Algumas considerações que eu vou fazer aqui é que no início, como eu disse, eu achei que o livro se baseou muito mais na história de Cassie do que de Clara. Tem capítulos inteiros contando sobre a vida de Cassie, sobre a questão depois de ele ter fugido, né? Ele encontrando uma outra mulher, no caso, a escrava de sua mãe, que ele tinha cortejado, que tinha ficado com ela. E ela até diz que o filho, né, no caso dele com ela, estava na detenção com menos de 10 anos de idade. E também mostra todo o terror psicológico que acontece com Cassie no meio disso, tipo, nossa, meu Deus do céu, um filho meu já tá na detenção, mas a única parte do livro que a gente percebe é essa parte humana de Cassie. Porque logo em seguida, no mesmo momento, Cassie pensa assim, nossa, ainda bem que eu não fiquei com ela. Eu vou fugir daqui pra nunca mais ter que encontrar ela. Oi gente, tudo bem? Eu tô aqui para abordar agora um pouquinho mais sobre a questão da importância da obra dentro do pré-modernismo, tá bom? Bom, Clara dos Anjos, escrita por Lima Barreto, logo no início do século XX aí, e publicada após a sua morte, tá bom? Esse foi um dos romances mais conhecidos do autor em si, e ele é muito famoso por levantar vertentes estilísticas e também temáticas inovadoras, né? Já que nele nós acabamos por acompanhar a narrativa de uma menina negra e suburbana, que passa por diversas situações, principalmente já que na obra ele faz críticas ao romantismo, e nele nós somos apresentados a questão do racismo e principalmente a indiferença feminina dentro da sociedade brasileira naquela época. Algo confirmado logo dentro do livro no capítulo 8, onde nós temos a seguinte afirmação: a idade, o sexo e a falta de educação que recebera tinha muita culpa nisso tudo. Porém, a sua falta de individualidade e não corrigia a sua visão oblíqua de vida. O que essa frase quer dizer, gente? Basicamente, ela justifica essa questão da falta de voz dentro do público feminino naquela época, né? Já que as mulheres não se desfrutavam dos mesmos direitos que os homens brancos, principalmente mulheres negras e de periferia, que é o caso da nossa protagonista. É algo também confirmável dentro das partes finais do livro, onde a protagonista, claro, ela vai lá e engravida no processo de um rapaz, e por ser uma mulher negra e de periferia, por ser uma menina jovem principalmente, ela não recebe nenhum tipo de apoio ou acolhimento, somente olhares de indiferença, né? Principalmente porque ela fazia parte de grupos marginalizados naquela época, que não detinham dos mesmos direitos civis, sociais, e também eram desfavorecidos financeiramente dentro da sociedade brasileira naquela época. Afinal, mulheres, elas não conseguiriam desempenhar os mesmos papéis que os homens, principalmente por conta dos seus gêneros, que eram vistos como inferiores e incapazes de realizar as mesmas tarefas, de executar os mesmos cargos, principalmente a questão racial, que era a questão das pessoas negras, principalmente de mulheres negras, que eram vistas de formas estereotipadas e muito marginalizadas naquele contexto. E a nossa protagonista, né, a partir dessa análise, ela é um padrão
né, que se segue, e mesmo muito jovem, né, acabamos acompanhando pela perspectiva dessa jovem que fazia parte, que representava muitas naquele meio, que acabaram por presenciar várias situações envolvendo a falta de direitos humanitários voltados para o grupo marginalizado, a indiferença feminina, a falta de voz por parte das mulheres. Essa importância que é vista, né, dentro do pré-modernismo com essa obra, já que ela demonstra todas essas críticas que são de suma importância quando tratamos de questões sociais.